Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para os nossos estudos online. Vamos ver nesta manhã a segunda lição da nossa nova revista. E nós vamos ver hoje sobre a atuação do Espírito Santo de Deus no plano da redenção. Convido você a pegar a sua Bíblia, a acompanhar conosco os textos a serem lidos, e nós vamos orar neste momento, colocando este estudo, na presença do Senhor. Pai, nós adoramos ao Senhor, bendizemos ao Senhor pelos teus grandes feitos, pelo teu amor, pela salvação em Cristo Jesus. Deus, nós te agradecemos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, e nós queremos pedir-te, Espírito Santo, que esteja nos abençoando no estudo desta manhã, nos ensinando as verdades acerca de ti mesmo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 7 ao 13. João 16, de 7 ao 13. Estes textos vão falar sobre a missão do Consolador, o nosso texto base de hoje, para nós trabalharmos um pouquinho acerca do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vou ler também o 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Aleluia. Amados, na semana passada, o presbítero Davi esteve falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a atuação dele, do Espírito Santo de Deus, no plano da redenção. Olha, nós sabemos que Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, elaborou um plano de redenção para a humanidade. E cada uma das pessoas da Trindade vai ocupar um espaço, uma função dentro deste plano. Jesus Cristo, ele veio como o Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, e o Espírito Santo também vai fazer algo neste processo de redenção. Então, um dos primeiros tópicos que nós vamos estudar hoje é sobre o Espírito Santo como promessa. No Antigo Testamento já se falava da promessa do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então, em primeiro lugar, há uma promessa messiânica. A palavra de Deus nos fala diversas vezes, de diversas maneiras, sobre a vinda do Messias, o Salvador do mundo. E junto com a vinda do Messias, também estaria
a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Então, a salvação em Cristo Jesus e a plenitude do Espírito Santo são anunciados já de antemão lá no Antigo Testamento. E eu quero ler com vocês o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, vamos ler alguns versículos, falando sobre Jesus Cristo como o Messias, né? Nós estamos falando que há uma promessa messiânica e junto com essa promessa, o agir do Espírito Santo de Deus. Então, em Isaías, capítulo 9, o versículo 2 fala assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, este texto é um anúncio do nascimento do Messias e o reino de justiça que seria estabelecido através da vida dele. Vamos então para Isaías no capítulo 61. Nós vamos ver o Espírito Santo de Deus trabalhando em conjunto com a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então nós vemos aqui, olha, no versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sobre mim quem? Sobre Jesus. Está falando sobre as boas novas da salvação, sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo estaria fazendo juntamente com o Espírito Santo de Deus. E esta verdade que nós estamos vendo aqui no Novo Testamento, ela é confirmada lá no Novo Testamento também. O Velho Testamento fala, prediz, anuncia, e o Novo Testamento confirma. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18. Mateus 12, 18. Diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então, fazendo uma menção a Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. E em Lucas, vamos ler também o texto de Lucas, no capítulo 4. Lucas 4,
a partir do versículo 16. Lucas 4, a partir do versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, está falando sobre Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui é uma referência a Isaías 61, que nós lemos agora há pouco. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Olha só que maravilha, né? Louvado seja Deus. A promessa messiânica anunciada desde o Velho Testamento, se cumprindo no Novo Testamento, e o próprio Jesus testificando: hoje se cumpriu o que diz a Escritura. Aleluia. Então, o Espírito Santo como promessa na vinda messiânica, né, na promessa messiânica. E nós vemos também, queridos, a atuação do Espírito Santo de Deus na antiga aliança. Se nós formos comparar como o Espírito Santo de Deus atuava no Velho Testamento, na antiga aliança, comparando com o Novo Testamento, nós vamos ver umas diferenças na sua atuação, mas o Espírito Santo de Deus sempre esteve atuando em todos os momentos, porque a Trindade excelsa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão sempre trabalhando em conjunto. Então, como é que é essa diferença de atuação antes e depois do Pentecostes? Nós vamos ver as diferenças nos tipos de manifestações que ocorriam. No Velho Testamento, pessoas eram capacitadas especificamente para exercer obras específicas. Por exemplo, um profeta, quando ele era separado, ele recebia uma unção com o óleo e o Espírito do Senhor se apossava dele, né? O Espírito Santo de Deus vinha sobre ele. Ou, se ele não recebia esta unção com o óleo, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele começava a profetizar, ele começava a realizar coisas espirituais, coisas sobrenaturais, e as pessoas olhavam para ele e o reconheciam como um profeta. Nós temos aqui uma referência sobre o profeta Eliseu. Deus manda Elias separar a Eliseu como o profeta que estaria, né, no lugar dele quando Elias fosse levado aos céus. E se você acompanhar a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, quando vai falando sobre o ocorrido com Elias, quando ele chama Eliseu para acompanhar, quando ele fala para Eliseu: olha, o que você quer? Eliseu pede para ele
para Elias que ele queria uma porção dobrada do Espírito que havia sobre ele. Que Espírito, amados? O Espírito Santo de Deus, que capacitava Elias a exercer o ministério de profeta. E Elias fala para ele: olha, você pediu uma dura coisa, mas se você estiver presente, se você ver quando eu for arrebatado pelo Senhor, isso vai te suceder. E nós vamos ver, se você pegar, né, os textos, que assim ocorreu. Eliseu viu Elias sendo levado por uma carruagem de fogo, e ele pega o manto de Elias, que Elias deixa cair, deixa ali para ele, e ele fala: onde está, né, o Espírito do Senhor, onde está o Espírito que havia em Elias? E os milagres começam a acontecer. Ele já fere as águas ali com o manto, as águas se separam para ele passar, e os profetas, os outros profetas que existiam, olham para Eliseu e reconhecem que o Espírito que havia em Elias estava em Eliseu. Então, queridos, pessoas específicas, mas não era só o exercício de profeta que recebia essa unção, que recebia essa capacitação sobrenatural, que o Espírito Santo de Deus vinha. Qual que é a diferença? Depois da vinda de Jesus, Jesus sopra o Espírito Santo sobre o povo, tem o Pentecostes, e aí nós somos chamados de servos do Senhor, ministros do Senhor. O Espírito Santo vai concedendo dons, vai concedendo ministérios, concedendo capacitações sobrenaturais, especiais, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Nós somos chamados de templo do Senhor, de santuário do Senhor. O próprio Espírito Santo de Deus habita em nós, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus vem morar em nós. E no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo de Deus estava sobre pessoas específicas para fazer atividades específicas. Nós vimos sobre o profeta, mas, por exemplo, quando alguém deveria ocupar uma posição de liderança, o Espírito de Deus vinha sobre essa pessoa para capacitar. Em Juízes, no capítulo 6, o versículo 34, fala que o Espírito de Deus veio sobre Gideão para o capacitar para uma grande luta, uma grande batalha que ele tinha ali pela frente. Em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13, fala da unção de Davi como o futuro rei de Israel, no lugar de Saul. Saul também havia recebido uma unção específica para ser rei sobre Israel. O profeta Samuel vai até Davi e o unge como rei também de Israel. Então, unções específicas, e quando a pessoa recebia essa unção, o Espírito do Senhor Deus vinha sobre essa pessoa para o capacitar. Pessoas também, queridos, profetizavam em nome do Senhor. E se você for ver Números 11, 25, o Espírito Santo de Deus desceu sobre os anciãos e eles começaram a profetizar. Em Ezequiel, no capítulo 8, versículo 3, fala sobre visões, sobre revelações ao profeta que estava ali, vendo as coisas que Deus estava mostrando. Não eram todas as pessoas que viam, não eram todas as pessoas que profetizavam, mas sim sobre aquelas pessoas que o Espírito de Deus vinha sobre ele. E a Bíblia sempre fala assim: e veio o Espírito sobre tal pessoa, e as coisas aconteceram de acordo com a vontade do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 12, fala sobre um milagre acontecendo. O que era?
o Espírito pegara a pessoa que estava num lugar e, de uma forma sobrenatural, levar para outro lugar. E nós vemos também em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, pessoas sendo ungidas, o Espírito Santo de Deus vindo sobre pessoas, trazendo aptidões individuais, artísticas, para fazer as coisas para a casa do Senhor. E quando uma pessoa também precisava ter uma posição de destaque, numa liderança militar, numa liderança política, como aconteceu muito na época dos juízes, o Espírito Santo de Deus vinha sobre a pessoa e o capacitava a fazer aquilo que era necessário. Então, na antiga aliança, o Espírito Santo de Deus vindo sobre pessoas específicas para fazer atividades específicas. Amém? Um outro fator que nós vamos ver sobre o Espírito Santo como promessa é a promessa do Consolador. A vinda deste Consolador está associada à volta de Jesus aos céus. No texto de João, no capítulo 16, no versículo 7, vamos voltar ao nosso texto base, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Então, o Senhor Jesus está falando, olha, eu vou aos céus, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, eu vou enviar o Consolador para continuar a obra na vida de vocês, no coração de vocês, para continuar a realizar aquilo que é necessário para o avanço, para o crescimento do reino do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. E a promessa do Consolador, também o seu cumprimento está vinculado à obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos ver Atos, capítulo 2. Vamos lá para Atos, capítulo 2, versículos 32 e 33, diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O que estava acontecendo? Foi aqui, nessa circunstância, nesta ocasião, que houve a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então, coisas milagrosas, coisas sobrenaturais, melhor dizendo, começaram a ocorrer aqui. Se você pegar o texto no começo do capítulo 2, você vai ver sobre a descida do Espírito Santo, as pessoas começando a falar em outras línguas, e isso causando um alvoroço entre as pessoas, e aí uma oportunidade para que os discípulos começassem a explicar sobre o reino dos céus, a vida daquelas pessoas. Então, queridos, o cumprimento da promessa da vinda do Consolador está associada a Jesus Cristo, precisou vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário, para perdão, remissão dos nossos pecados, para a nossa redenção, a nossa justificação, e ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, foi assunto aos céus, foi
foi de volta para os céus, e o Espírito Santo de Deus, então, sendo derramado sobre todos, não apenas em uma pessoa específica, para uma função específica, mas sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o Salvador. E a palavra fala também em João, no capítulo 16, no versículo 12, a seguinte coisa: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. As verdades espirituais, as coisas espirituais, elas são profundas. E nós precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus em nós, nos guiando a essa verdade, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que nós possamos ouvir, aprender, apreender, transformar a nossa vida, renovar a nossa vida, e é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho agora. Aleluia. Um outro tópico que nós vamos ver nesta manhã é sobre o Espírito Santo, consola e ensina. Aleluia. O Espírito Santo consola e ensina. Existe uma palavra grega chamada paráclitos. Se você for desmembrar essa palavra para ver os seus significados, a parte de para significa ao lado de, próximo. E kletos vem de kalel, que significa chamar, convocar. Então, esta palavra significa um defensor, um advogado, um intercessor, um ajudador. Então, todas as vezes que aparece essa palavra, consolador, tem este significado: alguém que está próximo, alguém que está ao lado, que foi chamado para estar próximo a nós, como um defensor, como um advogado, como um intercessor, como um ajudador. E é isto que o Espírito Santo é para nós, né? Isso e muito mais, porque ele é simplesmente maravilhoso. Mas de acordo com esses textos aqui, ele faz isso na nossa vida. Vamos ler João, no capítulo 14, o versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Senhor Jesus falando: olha, eu vou rogar ao Pai, e ele vos dar outro Consolador, porque ele mesmo, Jesus, é o nosso ajudador, o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso amigo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, né? O rio de água viva que flui do nosso ser. Mas ele fala: vem outro Consolador, porque ele ia para o Pai, e para que nós não ficássemos ou nos sentíssemos sozinhos nessa terra, ele estaria enviando o outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. O versículo 26, ainda, do capítulo 14, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, queridos, este Espírito Santo, ele é chamado para estar conosco, é para estar
nos acompanhando no nosso dia a dia. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 15 de João. Aleluia, versículo 26. 15, 26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo dá testemunho, ele testifica sobre Jesus, ele glorifica a Jesus Cristo, como diz o versículo 14 do capítulo 16, ele me glorificará. Então, amados, o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos consolar, para nos ajudar, para nos guiar a toda a verdade, para nos falar sobre Jesus, para nos fazer entender a palavra do Senhor, para nos ajudar a nossa caminhada cristã no nosso dia a dia, para nos acompanhar, para nos a cada dia trabalhar no nosso ser, para que nós possamos vir a ser a cada dia uma crescente, nos conformando à imagem e semelhança de Jesus Cristo, vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus, não conforme os rudimentos do mundo, os ensinos do mundo, mas conforme os princípios da palavra do Senhor. Amém? E o Espírito Santo de Deus é o ensinador, conforme nós lemos aqui no texto de João 14, 26, né? Esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, depois o 12 e o 13. 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O Espírito Santo de Deus, ele sonda, ele perscruta, ele esquadrinha todas as coisas. E o versículo 10, até mesmo as profundezas de Deus. E tudo aquilo que ele conhece, ele vai ministrando a nós, ele vai compartilhando conosco, ele vai nos ensinando as coisas espirituais, a vivermos como filhos de Deus, a sermos espirituais, a não andarmos na sabedoria humana, né, mundana, que é exatamente oposta a de Deus, a sabedoria divina, conferindo coisas espirituais com espirituais, ou seja, aquilo que é espiritual, ele vai estar salientando no nosso coração, ele vai estar nos fazendo entender, ver, perceber. Por isso, é muito importante que nós possamos dar espaço para o Espírito Santo de Deus fazer a obra dele no nosso coração. Queridos, o Espírito Santo de Deus é muito nobre, ele é muito majestoso e ele é muito cavalheiro. O Espírito Santo de Deus não vai fazer uma coisa na nossa vida que a gente o barre, que a gente não quer
que Ele faça. Então, por isso, como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós devemos abrir o nosso coração e falar: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar. Deixa o Espírito Santo de Deus te ajudar, te transformar, te renovar para sermos cada dia pessoas melhores. O Espírito Santo de Deus, Ele consola, Ele ensina e Ele nos ajuda no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Dependa do Espírito Santo de Deus para todas as coisas que você vai fazer. Coisas espirituais, o entendimento na palavra, o envolvimento no reino de Deus, fazendo a obra do Senhor, no evangelismo, no discipulado, né, nas missões, nos trabalhos dentro de uma igreja, onde for necessário você aberto ao Espírito Santo para ser um canal, um fluir do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas deixa o Espírito Santo de Deus também te ajudar no seu dia a dia. Olha, eu tenho o hábito de tudo que eu vou fazer, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um bolo, eu quero que esse bolo fique melhor para a minha família. Quero fazer uma comida, eu quero que essa comida fique melhor para a minha família. E eu sempre oro: Senhor, me ajude, me capacite, abençoa as minhas mãos. Eu vou sair para fazer alguma coisa, até pelo lugar onde eu vou estacionar o carro, eu olho de antemão: Senhor, prepara para mim um lugar para eu estacionar o carro. Ah, Senhor, eu quero comprar algo. Aonde eu posso comprar este algo da melhor forma possível, o melhor, dentro de uma boa condição, de um bom preço? Como eu posso? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, queridos. Compartilhe com Ele as suas emoções, sejam boas ou sejam ruins. Compartilhe com Ele a sua vida. Aleluia. E você vai ver quão maravilhoso que é cada dia este crescimento no Senhor. Amém. E o Espírito Santo de Deus, uma das funções do Espírito Santo de Deus é convencer o mundo. Convencer o mundo sobre o quê? Nós temos aqui a resposta na palavra do Senhor. Vamos voltar para João, capítulo 16. Versículo 8 diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então, o Espírito Santo de Deus convence o mundo do pecado. Em João, nesse versículo que nós lemos aqui, o versículo 9 vai dar uma continuação. Por que do pecado? Porque não creem em mim. Amados, o papel do Espírito Santo de Deus na humanidade é convencer. O que é convencer? É fazer com que alguém tenha a convicção de alguma coisa. Então, ele está convencendo, ele está trabalhando no coração para convencer as pessoas que há uma necessidade de se ter Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da vida. Então, ele vai fazer este trabalho, convencer o mundo do pecado. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ninguém pode ser convencido do pecado. Ninguém pode ser convencido acerca de Jesus Cristo, da salvação que há em Cristo Jesus, se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando. Então, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus
que há um Jesus que morreu por nós, pela nossa salvação, e nós precisamos continuar orando para que outras vidas possam também ser convencidas pela atuação dele. Essa palavra fala, nossa, parece que é tão forte, convencer. Sim, amados, é o Espírito Santo que tem que fazer a obra, porque todas as coisas acontecem pela atuação do Espírito Santo de Deus. E eu quero ler um texto com vocês lá em Tito, capítulo 3, capítulo 3, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Aleluia. Capítulo 3, de 5 a 7, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então foi o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que fez a obra em nosso coração, quando nós entendemos Jesus Cristo, quando o nosso coração foi aberto para Ele e nós o aceitamos como nosso Salvador e Senhor. O Espírito Santo de Deus convence também o mundo, não só do pecado, mas também da justiça. Lá em João, capítulo 16, versículo 8, fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Que justiça, amados? É a justiça impecável de Jesus Cristo. Isso que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, que não há erro em Jesus, que não há mentira em Jesus, que não há engano em Jesus, que muito pelo contrário, há a verdade absoluta em Jesus. Ainda em João, no capítulo 8, o Senhor Jesus fala assim conosco, versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então, amados, não existe erro em Jesus. O Espírito Santo de Deus vem nos convencer sobre esta justiça infalível de Jesus Cristo. Não há ninguém na face desta terra, nem seres espirituais, nem seres humanos, nada nem ninguém que possa dizer que há qualquer tipo de erro em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Nós vamos ver essas verdades em Romanos capítulo 1, versículo 4, e Hebreus capítulo 7, versículo 25. Eu quero ler o texto de Hebreus com vocês. Hebreus 7, 25. Aleluia. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só que maravilha, nós não temos apenas o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós, mas esse texto vem falar que o próprio Jesus Cristo intercede por nós junto ao Pai. Então nós temos, queridos, Deus conosco, cuidando de nós, zelando de nós, nos mostrando a Jesus Cristo. Jesus, ele voltou sim para o Pai, mas o Consolador
continua persuadindo as pessoas sobre essa justiça de Cristo, sobre a verdade de Cristo, sobre a necessidade que todos nós temos de ter a Jesus Cristo na nossa vida, que assim nos tornamos filhos de Deus, herdeiros com Jesus Cristo, co-herdeiros com Jesus Cristo de todas as bênçãos que Deus tem para nós. E o último tópico que nós vamos ver é que o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Vamos voltar lá para João 16, versículo 8, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O versículo do 11 diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? Quando fala assim, né, o príncipe deste mundo já está julgado, é uma referência a Satanás derrotado com a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Até então, Satanás achava que ele estava com o poder absoluto, né? O reino absoluto nas mãos dele, que ele podia ser e fazer o que ele quisesse. Mas a palavra fala que Satanás foi derrotado ali com a vitória de Cristo na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo se sujeitou como homem, desceu do céu, deixou a sua glória, veio habitar entre nós, se fez carne, como diz João capítulo 1, passou por todas as coisas como homem, foi condenado por coisas que ele não fez, mas por causa do nosso pecado, do pecado de toda a humanidade, que recaiu sobre ele, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, a vida dele dada em favor de muitos que viessem a crer nele, na obra dele. Ele morreu, mas o poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia fala que ele tomou as chaves da mão do diabo, e ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus o exaltou acima de todo nome. Então, Satanás já está julgado, ele já está condenado. Mas eu quero ler com vocês João capítulo 12. João 12. 31 a 33, diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então o Senhor Jesus aqui falando que está um momento de ser julgado o príncipe deste mundo, este príncipe Satanás. E quando nós falamos aqui que convencerá o mundo do juízo, esse juízo também está falando sobre um julgamento. Por que julgamento? Porque os nossos pecados foram julgados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E também Satanás perdeu todos aqueles que eram dele e vieram a Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, todos que estavam sob o domínio de Satanás, que eram escravos de Satanás, escravos do pecado, saem agora do império das trevas e vêm para o reino do Filho do seu amor. Satanás perde o domínio sobre essas vidas, Satanás perde a autoridade. Então há um julgamento, o pecado é julgado e ele é anulado de acordo com os ensinamentos das Escrituras. O escrito de dívida, a célula de dívida que era contra nós foi cancelado através do Senhor Jesus Cristo. E é através da operação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, transformando essas realidades espirituais em coisas reais, né, para nós, aquilo que é uma realidade a nível espirituais, sendo manifesta em nós, através
do nosso reconhecimento de Jesus como Senhor e do Espírito Santo de Deus como aquele que vai operando todas as coisas. Uma outra referência também ao juízo, ao julgamento, é o julgamento de Satanás, que já começou, né, como nós lemos em João, e que será concluído na consumação dos séculos. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, último livro da Bíblia, Apocalipse 20, o versículo 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amados, o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. Ele ainda, por um período de tempo que Deus permitir, ele vai estar fazendo a sua obra má, querendo matar, roubar e destruir, levar pessoas junto com ele. Mas o destino dele é certo, a vitória do Senhor é certa, ela já existe, ela já é real, ela tem que ser consumada no nosso mundo, né? Na finalização aqui, na consumação dos séculos, como diz a palavra do Senhor, e aí vai acabar completamente a operação de Satanás na destruição de vidas. E nós devemos agradecer a este Espírito Santo de Deus, a esta Trindade excelsa, ao nosso Pai amoroso, a Jesus Cristo, o nosso Salvador, ao Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, por tantas coisas maravilhosas que eles têm feito na nossa vida. Concluindo este estudo, o Espírito Santo de Deus, ele atua, amados, em nossa vida individualmente, né? Nosso ser, na nossa pessoa, trabalhando em nós, e ele também trabalha na noiva de Cristo, no corpo de Cristo. Se você pegar as Escrituras, você vai ver o Espírito Santo trabalhando na igreja, edificando uma igreja, edificando uma noiva, que seja uma noiva comprometida com o reino de Deus, no avanço do Evangelho sobre esta terra, e preparando esta noiva para um encontro com o Senhor nos ares. Olha, dependa sempre do Espírito Santo de Deus. Convide-o a ser o seu ajudador, o seu amigo, o seu companheiro, aquele que vai te ensinar. Peça a ele para estar esclarecendo a sua mente sobre os assuntos pertinentes ao reino de Deus, aos assuntos pertinentes à sua vida. E eu tenho certeza, pela palavra do Senhor que nos testifica, que ele vai estar fazendo a obra na sua vida. Ele está fazendo a obra em nossa vida, em nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua atuação. Obrigada por ser o nosso Consolador, aquele que nos ensina, aquele que nos guia a toda a verdade. E que nós possamos, ó Deus, ser amigos do Senhor a cada dia, crescendo na comunhão, na amizade, na intimidade, no fluir do Senhor, no entendimento da palavra, Senhor, no transbordar dos dons, no transbordar, ó Deus, dos ministérios no teu corpo, na tua igreja. Ah, Senhor, ministra ao coração de cada um que está assistindo, Senhor Deus, este culto, esta escola bíblica. Deus, que tenha, ó Pai, lido a tua palavra, dá entendimento, ajuda, Senhor, nas dificuldades diárias, faça a tua obra, meu querido Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.
Até a próxima, se Deus quiser.